Então, João, olha, em 3 anos do programa Salutes na internet, você fez 87 entrevistas, aproximadamente foi isso, 87. Você abordou várias racionalidades na área da saúde. Você falou de medicina chinesa, você falou de psicologia, de homeopatia, de antroposofia, de nutrição, de odontologia. Você falou de diferentes terapêuticas, sempre com todas elas com uma visão sempre integrada, um integrante do ser humano. Então você falou de acupuntura, de meditação, de massoterapia, reiki, tai chi. Você falou de body talk, dermatofuncional, ortomolecular. Você falou de cinesiologia aplicada, de fitoterapia, de constelação familiar. Olha como você trabalha. Você falou de parto humanizado, de florais, de alquimia. Você falou, além disso, né, você trouxe algumas questões interessantes, que você promoveu umas reflexões que eu achei riquíssimas, né, para o próprio profissional da saúde e para as pessoas em geral, né? Você, nisso eu senti quando você trouxe assuntos como filosofia clínica, você falou de saúde e sustentabilidade, você falou da relação médico-paciente, você trouxe questões sobre os códigos inconscientes, você falou de amor na cura, isso é muito especial. Você criou espaço, enfim, para uma relação multiprofissional, você demonstrou isso, que o teu programa tem essa característica. Quando você entrevistou diferentes categorias, né, médicos, filósofos, né, todo mundo aí relacionado com tudo isso que você falou, os biólogos, você falou de jornalistas, né? E nessa sua travessia toda, na sua de vida para chegar, né, nesse programa de fazer os Salutes, você fez do jornalismo, né, na verdade, nessa travessia que você fez do jornalismo, que você é um jornalista, para a saúde, o Salutes, de tudo isso que eu vi que você fez, parece que resgatou, né, o jornalismo com terapia, com comunicação. Então, fale-nos um pouquinho a respeito disso, desse binômio, terapia e comunicação no seu processo de trabalho. A comunicação é uma terapia? Ou a terapia é uma comunicação? Como é isso para você, João? Nossa, pela pergunta e pela abertura do programa que a Neida fez, quer dizer, eu dei um grande trabalho para ela. Ela deve ter feito uma pesquisa grande para saber tudo isso de temas até que já estavam longe da minha memória aí, desses 87 programas, nesse mais de 3 anos de existência do Salutes. E, de fato, isso, a sua pergunta me faz recordar quando eu me descobri acupunturista. De fato, eu me formei em jornalismo, porque tinha toda aquela ideia, né? Que assim, eu gosto de escrever. Quando eu era adolescente, eu sentava na calçada para escrever poesias e tal. E eu gosto muito de escrever, tenho uma fluência muito agradável com a escrita, de escolher as palavras, de colocar frases, de ficar uma coisa bonita, de promover um pensamento mais filosófico. E assim, eu sempre gostei muito de escrever e era muito mais poeta do que, na verdade, jornalista. Eu só vim descobrir isso depois. Muito mais escritor do que jornalista. E o escritor que tem esse dom da escrita, que gosta de escrever coisas mais imaginativas, ou poesias ou crônicas, e que de qualquer maneira trabalha muito mais com arte, acaba se sentindo preso em uma gaiola quando você vai se tornar como jornalista. Eu tratava muito desse assunto com o querido poeta, o Álvaro Alves de Faria, que trabalha na Jovem Pan, que lançou recentemente um livro ligado à República Brasileira. Tivemos juntos falando sobre isso. Quer dizer, o artista, quando se coloca no simplesmente retratista, que vai a um fato para retratar um fato como ele é, dizem que a imprensa tem que ser imparcial, isso é uma mentira. Eu sempre falei isso, defendi desde aquela época na faculdade, e obviamente que é uma mentira. Duas pessoas têm formação, educação, sensibilidade e vão cobrir um acidente de trânsito ou uma catástrofe na avenida, na Marginal Tietê, como uma carreta que virou lá hoje. Cada uma dessas duas pessoas vão tratar desse assunto de maneira diferente, vão abrir de uma maneira diferente. Um vai se preocupar mais com os feridos, o outro vai ver o que tentou ocasionar o acidente, o outro vai falar dos ferros retorcidos, o que aconteceu, como é que foi o socorro. Cada um vai abrir a matéria de um jeito diferente e todos estão certos, não tem uma medida correta para essa interpretação dos fatos. E aí eu me tornei jornalista, trabalhei em rádio, trabalhei em TV, etc. e tal.
Me tornei massoterapeuta, fui casado com uma psicóloga que sempre me incentivou o estudo da psicologia, comecei a estudar Jung, comecei a estudar psicologia como uma das minhas funções. Na faculdade estudava sociologia e tinha psicologia também, e aí eu comecei a fazer massoterapia com um aspecto psicológico. E aí eu fiz o curso de formação em acupuntura e caiu um mundo na minha cabeça que eu falei, nossa, eu nasci para isso. Cada agulha que a gente coloca no corpo, a gente vê a diferença do paciente, e eu comecei a querer estudar a acupuntura e a psicopatologia, e eu comecei a juntar tudo isso. E entrei num choque muito grande, obviamente, porque eu falava, bom, o que eu sou, né? E aí o meu médico homeopata na época, Dr. Marcos Amaral Campos, um grande médico, um dos primeiros homeopatas aqui de São Paulo, falou, olha, você não tem conflito, você está trabalhando com comunicação. Né? Ou a comunicação escrita, ou com as agulhas você está restabelecendo a comunicação dos meridianos, a comunicação dos órgãos, a comunicação da saúde. A partir disso eu comecei a harmonizar isso dentro de mim, né? A comunicação quando você recebe um paciente e sabe fazer uma anamnese um pouco mais aprofundada, por intermédio da própria palavra e da sensibilidade do repórter em querer saber o que essa pessoa na sua frente está representando. E também na hora de inserir as agulhas para que restabeleça a comunicação dos vários órgãos, dos 5 elementos, dos órgãos e das vísceras para promover a saúde. Não sei se eu respondi essa pergunta. Sim, acho que a sua capacidade de comunicação é uma qualidade que você trouxe de uma forma bem especial para esse processo de ser acupunturista. Porque a arte de comunicar é a arte de integrar. E se você não integra, quando você vai tocar uma pessoa, se você não sabe ouvir, falar, né? Você não vai fazer tudo o que você sabe por ela. Você pode saber, ter um conhecimento. Agora, essa interação exige essa capacidade de comunicação. Então, sem dúvida, o fato de você ser um jornalista, um comunicador, só agregou muito, né, positivamente para você como terapeuta acupunturista. E realmente, terapia, podemos dizer que é uma comunicação, mas que a comunicação é uma terapia, sem dúvida. Sem dúvida alguma. As duas coisas, não? As duas coisas. Que bom.